De exaltar o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Primeiramente, boa noite, né, igreja? Paz seja convosco. Amém. Que felicidade, que alegria poder estar na casa do Senhor, podendo sentir a sua presença, podendo exaltar o nome dEle, podendo dizer palavras de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E agora, que nós possamos abrir o nosso coração para que Ele fale conosco através da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Agradeço ao pastor Anderson pela oportunidade, pela confiança. É uma responsabilidade estar aqui, mas Deus, Ele vai falar conosco nessa noite. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Todos acharam? Amém? Minha versão pode estar diferente, mas a palavra de Deus é a mesma. E assim diz: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à beira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender, balançaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu Uzá junto à arca de Deus. E Davi se contristou, ficou triste, temeu a Deus, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Vamos repetir essa parte do versículo 9? No 3, em 1, 2, 3. Como virá a mim a arca do Senhor? A glória a Deus. Feche os seus olhos, feche sua Bíblia, mas não feche o seu coração. Deus, nós estamos na Tua presença. Te agradecemos por tudo que já foi feito neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor cuida de cada um de nós. Eu venho me colocar à disposição do Teu Espírito Santo e peço que não seja eu, mas que seja o Senhor me usando, fazendo e falando através de mim. Deus, toma em Tuas mãos cada coração que aqui está, e que a Tua palavra encontre morada nessa noite, em nome de Jesus. Será que você pode se assentar no seu lugar e aplaudir aquele que merece toda a honra, todo louvor e toda a adoração? Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto que traz um elemento muito importante daquela época, que é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é o principal assunto nesse texto que acabamos de ler. E não é por acaso que a Bíblia vai citar e vai dar tanta ênfase, tanta importância a esse objeto que é sagrado. A arca, naquele momento, naquela situação, era a principal simbologia da presença de Deus no Velho Testamento. Era, além de ser conhecida como a Arca da Aliança, como a Arca do Senhor, como a Arca do Concerto. Lá em Êxodo 25 vai mostrar que a arca representava para a cultura hebraica algo muito importante. Resumidamente, a arca era uma espécie de caixa feita de madeira de acácia. Era larga, era comprida, era profunda, suficiente para guardar alguns elementos importantíssimos para a história de Israel, e que de certa forma não poderiam ser desprezadas. Haviam 3 elementos dentro da arca. Primeiro, o decálogo, que eram os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, que foram escritos nas tábuas da lei.
O segundo elemento era uma pequena porção do maná, que representava a providência de Deus, que estava diariamente com o povo no meio do deserto. E o terceiro elemento era a vara de Arão, que floresceu para a confirmação do seu ministério. Todos esses elementos estavam guardados na arca, e sobre a arca estava uma tampa chamada propiciatório, que era feita de ouro. Sobre ela estavam 2 querubins, que os seus rostos estavam virados para dentro da arca. As suas asas se conectavam, e Deus falou com Moisés quando mandou construir a arca, que no meio dos querubins ele estaria ali. Deus está ali no meio dos querubins, e a arca é a representação do trono de Deus na terra. E o texto que nós lemos vai mostrar a vontade de Davi de trazer a arca para Jerusalém, de trazer o trono de Deus para próximo do teu trono. A vontade que Davi tinha era muito grande, de se conectar a mais com Deus. Mas foram 2 vezes que Davi tentou trazer a arca. A primeira foi a que lemos. E essa primeira vez ela vai nos mostrar uma forma que nós não nos devemos portar perante o Senhor. Aqui nós iremos tirar ensinamentos de como nos portar perante o Senhor, e aquilo que nós não devemos fazer quando estivermos perante Deus. Porque Davi colocou a arca em cima de um carro para ser puxado por bois, porque ele queria chegar mais rápido. Davi queria rapidez e facilidade. Facilidade e rapidez são coisas boas sim para a nossa vida secular. Eu sou coordenador de uma equipe. Quanto mais rápido a minha equipe trabalha, mais fácil fica. Mais rápido o paciente, ele recebe o resultado. Mas quando se trata de vida espiritual, quando se trata de presença de Deus, quando se trata de servir a Deus, nós no mínimo devemos desconfiar do conforto e das facilidades que aparecem da nossa vida. É melhor começar difícil e terminar fácil do que começar fácil e terminar difícil. Meu irmão, aceite aquilo que Deus colocou na sua mão. Aceite aquilo que Deus te entregou, pois se Ele te entregou, é porque Ele também está te cingindo de capacidade e autoridade para que você vença, para que você conquiste. A arca tinha sido levada pelos filisteus numa guerra que ganharam contra Israel. Mas aquilo que eles levaram como objeto de zombaria, como um objeto que não daria nada, colocaram no templo de Dagom, começaram a ver que aquele objeto, a arca de Deus, a representação de Deus na terra, fez com que o Deus deles se prostrasse perante ela. Mas quando a arca volta para a casa de Abinadab, quando é carregado, quando Uzá, o filho do sacerdote, toca na arca e morre, Davi começa a raciocinar sobre o que ele estava fazendo, sobre como ele estava carregando a arca e sobre como ele levaria a arca para perto dele. Enquanto Davi raciocinava, a arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Agora imagine, um homem morreu a tocar na arca. Imagine a fofoca, a conversação no meio da comunidade, no bairro, dizendo: ah, mas matou Uzá, e se está na casa de Obed-edom e alguém tocar, vai morrer também. A preocupação talvez daquelas pessoas era: Obed-edom vai morrer, a família vai morrer também. Mas as mesmas línguas que disseram que ia dar errado, tiveram que declarar e ver com os próprios olhos que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele possuía. Meu irmão, minha irmã, se Deus mudou a história de Obed-edom e da sua família, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar o quadro da sua família. Basta crer e ter fé, colocar a sua vida nas mãos dele, pois é promessa de Jesus que diz: eis que estarei convosco até a
consumação dos séculos, com luta e sem luta, Deus está com você. Na doença ou com vida saudável, Deus está com você. Com dinheiro ou sem dinheiro, Deus está com você. Seja forte, não pare, não desista. Deus é contigo. Ele está com você. João capítulo 14, do versículo 21 ao 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. E assim disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu-lhe, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quando a palavra de Deus está falando sobre morada, não está falando sobre algo passageiro, mas sim sobre um lugar permanente, porque Deus, Ele não te abandona, Ele está contigo, e o mesmo Deus, Ele está aqui se manifestando, e Ele é Emanuel, Deus conosco. Em 3 meses a vida de Obed-edom foi mudada. Em 3 meses, aquilo que não aconteceu na vida de Abinadab e sua família, aconteceu na casa de Obed-edom. E a notícia não poderia ser outra, chegar para o rei Davi. E se você olhar na Bíblia, meu irmão, em 20 anos na casa de Abinadab, a Bíblia não descreve nenhum milagre, não descreve mudança, porque este é o perigo do tempo. O tempo é bom? Sim, ele é bom, porque o tempo ele amadurece o fruto, mas se o tempo for demais, ele apodrece o fruto. O tempo ele tem poder de fazer coisas preciosas se tornarem comuns, assim como o tempo também tem o poder de fazer coisas comuns se tornarem preciosas. O tempo tem a capacidade de fazer as coisas sobrenaturais se tornarem normais. Muitos anos com a arca dentro de casa, no início Abinadab e sua família respeitavam, mas o tempo fez com que aquilo que era sagrado se tornasse comum dentro de casa. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que é sagrado. Não é o tempo de você ser crente. Eu tenho 30, 40 anos de igreja, 5, 2, alguns meses. Não é isso. Mas é o valor que você dá à presença de Deus. O valor que nós damos à presença de Deus faz com que nós sejamos abençoados. Quantos ainda conseguem adorar esse Deus depois de muito tempo? Mas quantos não conseguem mais adorar a Deus depois de muito tempo? Quantos não conseguem adorar a Deus mais diante das lutas? Quantos não conseguem adorar a Deus mais nos momentos de adversidade? Mas eu quero profetizar sobre a vida da igreja, aquilo que está descrito em Levíticos: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E se tem igreja viva neste lugar, levante as mãos e dê glória a Ele, porque Deus está aqui, e o fogo do Espírito Santo desce sobre a igreja. Aleluia! Oh glória! Depois de 3 meses, Obed-edom viu a sua casa ser mudada, e depois de 3 meses, Davi resolveu levar a arca de forma correta para Jerusalém. A primeira atitude de Davi foi rever o que ele havia feito e obedecer aquilo que está na palavra de Deus, porque a arca representa a presença, e presença de Deus não é para ser levada em carros puxados por bois. A arca não é para ser levada por bois, mas sim nos ombros, porque ombro é símbolo de responsabilidade. E infelizmente muitos querem sentir a presença de Deus, mas não querem sentir o peso da responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus não unge bois, Ele unge pessoas.
Deus não unge carros, Ele unge homens e mulheres. Deus não unge estratégias traçadas pelo homem, Ele unge propósito. Por isso que quando Davi voltou, ele falou: não pode ser da mesma forma. Parece que ele vai em Números capítulo 7, quando o povo está no meio do deserto, e Deus dá uma ordem a Moisés: constrói o tabernáculo. Mas aquele povo não ficava parado, não era para ficar parado no deserto. Quando a nuvem movia, o povo se movia. Quando a coluna de fogo se movia, o povo se movia. O tabernáculo era móvel. E Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, quando a nuvem se mover, o povo vai ter que se mover e o tabernáculo vai ter que ser carregado. Moisés, quando a coluna de fogo se mover, o povo vai ter que se mover e o tabernáculo vai ser carregado. Mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser os levitas. E nos levitas haviam 3 famílias: a família de Gerson, chamados Gersonitas; a família de Merari, chamados Meraritas; e a família de Coate, os Coatitas. E Deus fala bem assim: Moisés, eu vou mandar bois e carros. Para a família de Gerson você dá um pouco, para a família dos Meraritas você dá um pouco, mas para a família dos Coatitas você não vai dar nada. Porque as peças que desmontavam do tabernáculo, quem levavam era a família de Gerson e a família de Merari. A família de Coate era responsável por carregar a arca de Deus. E aqui Deus mostra que a presença dele não deve ser carregada de qualquer maneira. Talvez as famílias dos Coatitas olhavam para o lado, tinham os Gersonitas, os Meraritas em cima do carro, dizendo: o sol está escaldante, 50 graus na cabeça. Estudiosos dizem que a arca pesava 280 quilos. Imagina os Gersonitas virando: Coate, quer subir aqui? Eles: não, por mais que estejamos no deserto, por mais que esteja quente, por mais que esteja pesado, eu carrego o que vocês não carregam. Os coatitas carregavam 40 anos no deserto a presença de Deus, e não era em cima do carro. Eles tinham o privilégio de carregar algo que os Gersonitas, os Meraritas não carregavam. Assim é a igreja do Senhor, porque nós fomos escolhidos para ser portadores da presença de Deus na terra. Vocês são templo do Espírito Santo, vocês têm o que o mundo não tem. Aleluia, aleluia. Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Se nós perdemos dinheiro, nós perdemos pouco. Se nós perdemos amigos, nós perdemos muito. Família, mais ainda. Mas se perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. É melhor viver no deserto com Deus do que no luxo sem Ele. Está difícil para você, eu imagino, porque para mim também está. Mas carregar as coisas no ombro dói, porque o sacerdote tinha que sentir o peso, para que o povo de Deus sentisse alívio. Meu irmão, isso te lembra alguma coisa? Alguém carregou um peso para que nós pudéssemos estar aqui. Coroas de espinhos na cabeça, prego nas mãos, prego nos pés, chicoteado, e a cruz nos ombros sendo carregado. Porque Jesus não fugiu do peso da responsabilidade. Jesus carregou uma cruz para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite e nós tivéssemos acesso à salvação, que é o acesso a Deus. Davi entendeu que para carregar a arca não podia ser de qualquer maneira. Mas Davi entendeu que para carregar a arca, além de não ser de qualquer maneira, ele tinha que adorar. Davi adorou da primeira vez, sim. Nós lemos aqui com instrumentos, eles saltavam de alegria. Mas agora Davi vai adorar da forma certa.
Davi, agora ele vai mudar o tipo de adoração. E a Bíblia diz que a cada 6 passos que Davi dava, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Era um boi e um novilho. Dava 6 passos e adorava. Dava 6 passos e adorava. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou indo para Jerusalém, mas enquanto eu vou, eu monto o altar no caminho para adorar a Ti. Pela geografia, falam que da casa de Obed-edom até Jerusalém, onde estaria a arca, eram 6 quilômetros. Imagina, dava 6 passos, parava. Davam 6 passos, não, mata um boi, mata um novilho, oferece a Deus. Dava 6 passos, parava, não, mas agora eu vou adorar, para que eu vou adorar. É como se Davi estivesse dizendo assim, ó: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para ser. Vamos dar mais 6 passos, para que agora eu vou adorar. Agora todo mundo vai adorar, dizendo: a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, eles estavam ali parados, adorando, dizendo: a Ele, diga, a Ele, caminha mais 6 passos e adora. Será que você pode adorar, igreja? Levante as suas mãos e diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a da bassurianda lá. 6 passos, adorava. 6 passos, adorava. 6 passos, adorava. Clamará na xerianda lá. Mas Davi, são 6 quilômetros até lá. Ah, meu irmão, Davi não estava preocupado com a quantidade de passos que eles iam dar, mas Davi estava preocupado em como eles iriam chegar lá. Davi é muito longe. Ah, meus irmãos, não se preocupe não, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu imagino ele respondendo assim: porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele. Diga isso. Porque dele, por ele, porque dele, por ele. Aí paravam e adoravam, paravam e adoravam. Levante suas mãos e diga: a Ele a glória, a Ele a... Toda glória, toda glória, toda glória para Ele. Diga a Ele a glória, a Ele a...
adoração tem poder. A adoração tem poder de mudar. A oração tem poder de fazer você sentir Deus. E Ele está passeando no meio de nós. Clamará, xericanta. Aleluia! Será que tem igreja sentindo a presença dEle? Será que você pode manifestar adoração a esse Deus? Ore, cantará, baixore, cantará. Clamará, xeriandará. Aleluia! Aleluia! 6 quilômetros, 6 passos, parava, oferecia um sacrifício, montava um altar para Deus e adorava. A adoração tem poder. A adoração tem poder, sim. E não há outra pessoa melhor a dar como exemplo do que Davi, porque Davi era um adorador por excelência. A Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, dentro do palácio com uma lança na mão, querendo ferir qualquer um que viesse contra ele, não chamavam quem tinha lança, não chamavam quem tinha escudo, não chamavam quem tinha roupa de guerra, mas chamava quem tinha harpa para tocar. Davi chega no palácio, não com escudo, não com lança, não com roupa de guerra, mas com uma harpa. E a Bíblia diz que enquanto ele tocava a harpa e louvava a Deus, o espírito maligno saía daquele lugar e a glória de Deus enchia a casa. Isso é para mostrar que a sua adoração tem poder. Ah, Ricardo, está tão difícil na minha casa. Adora a Deus. O diagnóstico diz que não tem mais jeito. Adora a Deus. Ah, meu marido está nas drogas, está na bebida. Adora a Deus. A sua adoração faz com que a glória de Deus se apodere da sua vida. Davi obedeceu, Davi adorou. E quando chega em Jerusalém, Davi preparou um lugar para a arca ficar. Receber a arca de volta e a presença de Deus é muito fácil. O difícil é fazer ela permanecer. Davi sabia da responsabilidade que tinha em manter a presença de Deus perto dele. E a Bíblia diz que Davi ele constrói uma tenda, que por nome é chamado Tenda de Davi, um lugar simples. E tenda era um dos primeiros modelos de habitações construídos sobre a terra. Tenda era diferente de tabernáculo, que está lá em número 7. E tenda é diferente de templo, porque templo era luxuoso, era grandioso, tinha ouro nas paredes, tinham 3 lugares: o átrio, o santo e o santo dos santos. Não era qualquer um que poderia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote no dia da expiação. Mas Davi constrói algo simples para Deus, porque não era apenas o rei que iria adorar, não eram apenas os sacerdotes, mas ele queria que todo o povo ininterruptamente 24 horas pudesse adorar a Deus. A tenda de Davi não tinha ouro, a tenda de Davi não tinha luxo, não tinha lugares específicos para pessoas específicas, mas Deus estava lá.
E Deus habitou na simplicidade de Davi. 24 horas por dia. É pequeno, é simples, mas tem gente 24 horas adorando. E por ter gente 24 horas adorando, Deus se manifestava na tenda. Deus tem saudade da adoração. Da adoração de você que está aqui. Deus tem saudade de você. Deus sente falta da sua voz. Deus nunca falou que tinha saudade do templo de Salomão, mas Deus fala que tem saudade da tenda de Davi. Amós, capítulo 9, versículo 11 diz: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. Taparei as suas brechas e tornarei a levantar as ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Quer outro? Atos capítulo 15, versículos 15 e 16. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei a tenda de Davi que está caída, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Deus tem saudade, mas a saudade aqui agora não é apenas da tenda de Davi. Deus tem saudade de você. Deus te quer de volta. Deus quer manifestar a presença dEle em você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e permitir que Ele faça morada em nós. Há dezenas de tendas de Davi aqui, prontas para serem reconstruídas. Talvez você entrou aqui hoje, e isso não é jargão de pregador, não. Talvez você entrou destruído, destruída, com brechas na tenda. Mas o mesmo Deus que falou com os profetas, que falou com o profeta Amós, com os profetas de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Jesus que está falando: eu vou te levantar, eu vou reconstruir, eu vou te fortalecer. Será que você pode permitir que Deus toque em você agora, através do Espírito Santo? Será que você pode permitir que Ele faça em você e através de você, que Ele toque nas suas feridas, que Ele toque na sua alma, que Ele toque no seu coração? Se coloque de pé no seu lugar neste momento e feche os seus olhos. Chegou a hora de parar de vir à igreja e participar do culto. Chegou a hora de ser cheio da glória de Deus. Chegou a hora de sentir a presença, o toque do Espírito Santo. Deixe no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha. Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe
remédio para curar toda ferida. Diga: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca. Levante as suas mãos e diga: tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Sinta a presença dele aí, sinta o toque dele nessa noite, sinta o toque da presença de Deus, sinta o toque da presença, aleluia. Tua presença, 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 yeah.